Boa noite, boa noite, estamos ao vivo. Começar a nossa live, nosso bate-papo aqui. Tô aqui com meu brother, tio Pai, que vai participar da nossa live também. Vou convidar a Kelinha para entrar aqui. Já chegou aí, né, Kelinha? Vou te convidar aqui pra gente começar então nosso bate-papo. Kelinha, pessoa que eu admiro demais, que prazer que vai ser tê-la aqui comigo. E assim que você aceitar, a gente começa. Deixa eu ver. Olá! E... Tá baixo? Peraí que o Thiago falou que tá baixo o volume. Deixa eu ver se eu consigo. Minha voz é meio baixa também, pode ser por isso. Melhorou, Thiago? Ficou bom? Aqui eu aumentei o volume do celular e da minha voz, então deu certo. Kelinha, boa noite. Boa noite! Como está? Estamos bem. Prazer ter você aqui pra gente bater um papo, né? Já faz um tempo que a gente tá aqui bater esse papo, trazer esse tema aqui para o nosso Instagram, né? Para o meu, eu já trouxe um pouco, já falei um pouco, já fiz até outras lives a respeito desse tema, mas é um tema que não se esgota, que a gente precisa falar muito e que a gente vai falar um pouco, né, das nossas motivações para trazer isso para cá. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, porque esse vídeo, né, eu acho que a gente vai deixar salvo, né? Sim, E sei que tem pessoas aqui que não, do meu perfil que não te conheçam, do seu perfil que não me conheçam. Então vamos fazer uma apresentação rapidinha aí. ótimo. Então, Irene, boa noite, né? Obrigada por aceitar esse convite. Para deixar aqui, né, um pouquinho, vou falar um pouquinho aqui de mim. Meu nome é Kelly, para quem não me conhece. Sou professora de educação física, sou graduanda em nutrição. Então, trabalho na rede, né, das academias Boatec, sou professora de coletiva, trabalho lá com Pilates, com LPF, com treinamento de musculação. E hoje tenho treino mais voltado para a parte neural, né, que é a parte do LPF. Então, estou tentando ir por esse caminho, tentando trazer mais as pessoas, né, para dentro de si, conseguir olhar um pouquinho ali para dentro, né? Trazer essas emoções e saber observar o corpo. Então, hoje em dia, minha parte é mais voltada para essas questões, né? De treinamento neuromiofacial, treinamento postural, mobilizações, trabalho com flexibilidade, alongamento e por aí vai. Estou muito feliz que você aceitou esse convite. Você já está escutando minhas lamúrias há uns tempos aí, né, Irene? Mas ó, não só as suas. E acho que mais é isso que reforça também a importância de trazer isso para cá, né? Kelly, e assim, para mim é um prazer estar com uma profissional como você aqui, que valoriza algo que para mim é primordial também na minha atuação profissional. Eu também levo muito, né, para minha conduta, para minha atuação, que é essa conexão corpo e mente. Falo muito essa frase, inclusive, virou até um certo jargão aí, né, que eu falo muito sempre isso. Corpo e mente andam juntos, precisam trabalhar juntos, que não existe uma forma de trabalhar com e outros de formas isoladas, de formas separadas, né? E aí eu já puxo o gancho só para me apresentar rapidinho também, caso alguém aqui não me conheça. Então, eu sou psicóloga e meu nome é Irene, sou psicóloga clínica e psicóloga do esporte e do exercício. E é daí que vem muito esse meu interesse, né? Entender mesmo como que corpo e mente estão sempre se influenciando, como que fatores psicológicos influenciam no desempenho físico e vice-versa, né? Como que fatores no corpo também influenciam os aspectos psicológicos. E o tema que a gente vai tratar hoje, a gente vê muito essa relação, né, de fatores psicológicos se manifestando no nosso corpo, no nosso organismo e trazendo uma série de sintomas
que são sintomas muito, muito dolorosos, né? Às vezes, literalmente, assim. Então, assim, a minha preocupação, né, de falar sobre esse tema é porque eu tenho me assustado com a quantidade de relatos de pessoas que estão sofrendo com a síndrome do burnout, que estão passando por uma exaustão absurda em relação ao trabalho, às suas funções. E isso realmente cresceu muito, né? Como eu falei, você não foi a primeira pessoa que trouxe isso para mim nos últimos tempos. Eu diria que, assim, nos últimos 3 meses eu devo ter escutado umas 10 pessoas falando que tinham sido diagnosticadas ou que estão, né, com essas queixas relacionadas ao burnout, né? Irene, antes da gente iniciar, o pessoal que está online aí, manda, pega o aviãozinho aí, eu também vou mandar, manda para 3 colegas aí, porque às vezes a pessoa não está online, eu vou mandar aqui também. Uhum. Vou mandar também. É importante, tá, gente? Porque, como eu falei, tem muita gente que tá precisando ouvir sobre isso, né? E às vezes não está encontrando o quando e o onde conversar sobre esse tema. E travou aqui para mim. Será que foi o meu? Oi, voltou? Voltou. Tá, joia. Voltou para todo mundo? Voltou, né? Voltou, né? Tranquilo. Tá me ouvindo? Voltou. Eu Tá te ouvi, certo. eu te ouvi. Mas então essa é a minha motivação, né, de trazer esse tema para cá. Eu, enquanto psicóloga, tenho escutado muito essas queixas, cada vez mais isso tem me assustado mesmo, assim, do tanto que isso tá recorrente. E queria que você falasse então um pouquinho, né, Kelly, assim, da sua motivação para falar sobre esse tema, se você se sentir à vontade, claro, para compartilhar um pouquinho das suas vivências, né? Acho que é sempre importante. Opa, o que é isso aqui, gente? Pareceu um filtro, né? Então, eu procurei a ajuda da Irene, né? Procurei a ajuda de outros profissionais, porque eu me vi dentro de uma situação em que eu já não estava mais conseguindo controlar. Porque a gente acha que a gente consegue controlar tudo, né, Irene? Então, desde a pandemia, e eu acho que a pandemia foi assim, o auge de todo mundo ter acelerado alguma questão emocional. E quando a gente, principalmente, eu não sei os meus outros colegas de trabalho, mas eu me vi na função e mesmo na pandemia eu não parei. A gente ficava fazendo incansavelmente live, a gente queria ter acesso a vocês, a gente queria dar um pouco de conforto dentro da casa de vocês, então a gente não parou um minuto. E quando a pandemia, né, deu uma amenizada, a gente já voltou com uma sobrecarga em relação a retornar, trazer de volta essas pessoas, principalmente para o âmbito da academia. E a gente pegou muito essa responsabilidade, né? Então, a gente dava muita aula, a gente trazia ali na casa dos alunos, voltava, muitas vezes sem alimentar, muitas vezes a gente não conseguia ter um horário nosso ali, né? Então, eu estou falando assim, num todo, mas nesse caso, a minha relação foi essa. Peguei muitas atividades, peguei uma outra graduação. Então, eu fui me sobrecarregando de muita coisa e sempre querendo o perfeccionismo em tudo. Então, de repente não, né? Eu já estava muito cansada e o meu corpo começou a responder de forma com muita dor de cabeça. Eu já acordava com uma dor de cabeça muito forte. Eu dormia, às vezes, no final de semana, eu estava dormindo 8 horas e eu acordava exausta, com muita dor muscular, sem ter treinado. Eu já, na semana passada, eu até te relatei, muito formigamento nas mãos, nos pés, aquela falta de ar, né, aquela crise que a gente acredita ser aquela crise de ansiedade, né, para a gente que tem um certo conhecimento
da relação da ansiedade né, com a gente. Então, eu conseguia perceber que meu corpo estava mudando, meu corpo estava dando sintomas. Então, teve uma crise que eu tive, que o meu rosto ficou com uma paralisia do lado esquerdo. Então, eu tive uma paralisia por estresse. E assim, foi só acumulando, né? Foi só acumulando. Eu não estava tendo. Minha bolsa tinha mais remédio do que, do que outra coisa, né? Então, assim, eu estava tomando medicação o tempo todo e adoecendo, toda semana adoecendo. Então, acabou que eu estava levando muito atestado dentro da academia que eu estava trabalhando, que eu estou trabalhando. Eu acabava, né, me sentindo mal por isso, porque eu me sinto na obrigação de estar com os meus alunos, eu me sinto na responsabilidade de estar ali. Então, isso ainda me gerava mais sobrecarga ainda, porque além de estar exausta, além de estar me sentindo doente, eu ainda ficava preocupada, porque eu não estava exercendo aquilo que eu me coloquei capaz de exercer, naquela coisa, no que eu me coloquei, né, para É, fazer. Então, tudo isso tá. ainda sobrecarregava muito meu emocional. E Exato. aí foi quando a gente conversou, né? É, eu quero só, Kelinha, trazer a definição aqui da síndrome de burnout, né? Porque até quando eu fiz a outra live daqui no meu perfil, eu vi que muitas pessoas não estavam familiarizadas com o termo. E é importante a gente diferenciar, inclusive, né, essa síndrome, esse estado de um estresse, de uma coisa aí do dia a dia, né, que todo mundo acaba passando. Porque o que acontece? Na verdade, a síndrome do burnout, ela é um estado já de extremo desgaste físico e emocional decorrente de uma atividade laboral, de uma atividade de trabalho, que está sobrecarregando aquela pessoa já por muito tempo, né? E de uma forma muito intensa. Então, isso é muito diferente de um estresse, né? De uma coisa que é passageira. Então, o estresse com o trabalho todo mundo tem. Todo mundo sempre vai ter algum momento de estresse, né? Agora, quando isso começa a ficar crônico, e essa é a grande diferença de um estresse passageiro para uma síndrome de burnout, é a cronicidade e a intensidade. Né? Porque eu posso estar estressada aqui hoje, agora, com um pouquinho de dor de cabeça. Não tô, não, tá? Mas assim, posso estar com dor de cabeça, um pouquinho estressada. Mas aí, sabe, eu vou, danço um forró e tal, e distrai, vida que segue, tô bem. No caso do burnout e do estresse crônico, todos esses sintomas que você relatou começam a tomar conta da pessoa. Já não é você que controla mais seu corpo, é o seu corpo que te controla. É ele que te fala, né? Você precisa parar. Se você não parar, você vai ter um piripaque, né? E me chamou a atenção na sua fala justamente isso, assim, eu já não estava conseguindo controlar e achando que eu tinha que controlar. E é justamente esse sentimento, né, de eu preciso controlar, ou assim, eu tenho que dar conta de tudo, é que leva as pessoas a este ponto, né? Porque assim, então por que que antes isso não foi, né? Você não conseguiu identificar antes, né, que você estava cansado, assim, claro que você conseguiu identificar, mas ficava aquele pensamento na sua cabeça de, não, eu tenho que dar conta, né? Eu sou para de mimimi, né? Eu sou forte, eu tenho que dar conta. Eu vou vencer isso porque a gente acha que a gente é invencível. E a cultura hoje, né, que eu tenho chamado dessa cultura de produtividade tóxica, fala isso pra gente o tempo inteiro, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Produza. E como você mesmo falou, assim, isso na pandemia ficou ainda mais forte, né? Todo mundo Muito. que estava ativo na pandemia era hipervalorizado também, né? Olha, eu não estou sofrendo com a pandemia, eu estou me inventando e passando por um horror aqui, mas eu estou aqui produzindo e fazendo, né? Enfim. Então, eu acho que essa cultura que a gente está vivendo cada dia mais, ela influenciou com certeza muito nesses níveis de burnout, de estresse crônico que a gente está vendo hoje em dia. E, Irene, é engraçado
E eu fiquei muito com essa fala sua também, no dia que eu falei com você, eu não estou dando conta. Eu, dentro da minha aula, eu tinha uns apagões de não lembrar o nome de um músculo. E aí, assim, eu tentava controlar para que o meu aluno não percebesse isso, né? Porque, exatamente, a gente não quer demonstrar que algo está errado. E a sua fala ficou muito marcada em mim, porque as pessoas que hoje ainda, né, quando a gente está com uma doença mental, elas não conseguem visualizar porque não é uma doença física, porque eu não machuquei um braço, eu não estou com meu braço enfaixado. Aquilo ali, para eles, não, vai lá, toma um café, tá tudo bem, respira. Era o que eu mais escutava. É o que você Calma, mais faz, respira. gente. Respirar é o que Eu você mais faço isso o faz. dia inteiro. Só isso, você já estava, era no Nirvana já. Exatamente. E aí teve uma, né, uma situação que falaram assim, calma, respira, e aí eu fiquei mais nervosa. Acho que aí foi o meu, O auge, o o gatilho, né? auge. E olha, é importante, já que você falou de músculo, né, e que estamos falando dessa relação corpo-mente, e que de fato as pessoas enxergam de uma forma muito mais fácil os problemas físicos, porque é muito mais visível, né? Quando eu quebro um braço, ninguém tem dúvida de que eu não vou conseguir mexer meu braço da mesma forma como eu mexeria se ele não tivesse quebrado. Então vamos Sim. trazer o exemplo físico aqui, né, do músculo, para a gente fazer uma analogia. O cérebro, a mente, né, o psicológico, é igualzinho um músculo, né? Então, para quem treina aqui, esses alunos que estão aqui assistindo, o que acontece quando a gente está lá na academia, né, fazendo um exercício e de repente a gente fala que a gente chegou na falha, né? Porque a gente está ali levantando uma carga e repetidamente, chega uma hora que o músculo não responde mais. E o que a gente precisa fazer? Um intervalo, né? Uma pausa para a gente voltar para aquela série, ou então mesmo assim, tendo uma rotina de treinos que eu treino 6 vezes por semana. Eu preciso ter pelo menos um dia para recuperar o meu corpo, né? Porque o músculo entra em fadiga, assim como a mente. A gente tem, inclusive, este termo dentro da psicologia, né, da neurociência, de fadiga mental. Então chega uma hora que eu estou tão fadigado, eu coloquei tanta carga, eu estou estressando tanto o meu cérebro, a minha mente, que começa a falhar. E eu começo a esquecer coisas que para mim eram coisas que eu lembrava a qualquer momento. Eu começo a ter apagões, eu começo a prender a respiração, que mesmo sendo uma coisa que às vezes eu tenho prática, eu começo a ter mais dificuldade de fazer. Então, é triste como as pessoas ainda não conseguem compreender, né, uma analogia tão simples. Mas, assim, acho que é por isso também que a gente está aqui, né, para tentar fazer as pessoas entenderem o quanto isso é fundamental também para a gente entender, né? O quanto a gente tem que dar mais ouvidos para isso, com o mesmo cuidado que a gente trata questões físicas, né, que são mais visíveis, né? E esse caso, né, eu estava conversando hoje com uma aluna das respirações, né? Todo mundo fala, calma, respira. E quando a gente fala para a pessoa respirar, ela geralmente ela só inspira, né? E não deixa soltar o ar, né, Irene? Que o que faz a liberação e mostra para nosso cérebro que tá tudo bem é o soltar. Sim. Então a gente vai mandando tanto estímulo que a gente vai mostrando aquela inspiração ansiosa e o cérebro entende, tem algo errado, aumenta aquele nível de cortisol e aí vai gerando estresse para o corpo inteiro. Então, as pessoas ansiosas, a gente observa que elas inspiram muito só na parte da torácica, né? E eu, mesmo, igual a gente estava conversando, mesmo eu trabalhando parte respiratória, eu senti que eu estava muito assim. Exato. E mesmo que eu tentasse soltar, aquilo não soltava, está, né? Eu estou ainda em fase, né, de me conectar ainda comigo mesmo. Eu tive um pré-diagnóstico da síndrome de burnout. E eu decidi
para mim não entrar em medicação de forma alguma que é, tenho algum preconceito, de forma alguma que eu já pessoas que utilizam medicação, sabe? Eu apoio, eu quero ajudar justamente para a gente diminuir a medicação. Só que como a gente tenta conhecer o nosso corpo por tratar, por ser da área da saúde, eu preferi parar algumas coisas na minha vida justamente para eu não entrar na medicação. Então, Só te interrompendo, só um parênteses aqui, né? Porque na psicologia a gente trabalha muito em parceria também com médicos psiquiatras, tem várias tomam medicações que em muitos casos são inevitáveis, né? Até porque sim, são sintomas, às vezes, muito difíceis de controlar, que precisa dessa exatamente. intervenção medicamentosa. Porém, é uma coisa que eu sempre gosto de relembrar também. A medicação, ela vai tratar o sintoma, mas ela não vai tratar a causa, né? Então, se eu tô tomando um remédio para ansiedade, mas eu continuo me submetendo a uma carga de trabalho extremamente excessiva, na qual eu não me dou um descanso, a causa continua ali. O dia que eu parar de tomar essa medicação, o dia que eu não tomar mais aquilo, a causa vai estar ali. E a gente faz muito isso, mesmo que não seja com medicações psiquiátricas, mas a gente usa esses remédios o tempo todo, né? Então, não, eu tô cansado, mas eu tenho que trabalhar e eu não dormi direito, eu tô nem aí, eu meto um 3 energético para dentro, sei lá quanto de cafeína, né? Eu vou me drogando com outras coisas para eu não lidar com a causa do problema, com a raiz do problema. E com isso eu vou mascarando o problema, né? Não tratando Sim, dele de fato. eu acho que a Viviane já colocou aqui um ponto, que as questões Uhum. emocionais ainda não são vistas como são vistas, né? Com muito preconceito. Exato. E assim, é tão. Para quem tem esse entendimento, essa compreensão, né? É tão óbvio, assim, o quanto que as questões emocionais, na verdade, elas são da mesma importância, né? Do mesmo nível de importância do que das outras questões físicas. Até porque também você pode ter questões de origem psicológica que acabam afetando o corpo. É isso que a gente está falando, né? Começou na minha cabeça de eu estar muito cheio de coisa para fazer, muito preocupada, muito ansiosa. De repente está aparecendo uma dor no meu estômago, uma dor de cabeça, um piripaque. Aquela entrevista que eu compartilhei no meu perfil esse final de semana, né? Ela fala que, inclusive, quando ela foi no médico, ela estava tendo como se fosse. Agora eu não lembro exatamente o que, que foi, que ela quase teve um colapso mesmo do médico dela falar: olha, você podia ter morrido. Ah, morrer de ansiedade? Sim, né? Ela estava com um nível ali de estresse, de aceleração tão grandes, que ela teve um troço, né? Que a gente chama. Ela teve um troço. Então, uma coisa que teve origem ali numa questão psicológica, numa questão, né, da mente, passou para o corpo e afetou o corpo de uma forma muito destrutiva, né? Então, isso é muito difícil, assim, isso é muito. As pessoas precisam compreender melhor que essas coisas também, as coisas da cabeça também têm seus perigos, seus riscos, né? E a gente, tem uma aluna que falou isso comigo hoje. Eu achava que meu corpo mandava na minha mente. E na verdade não É. é isso, né? Na verdade, a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, se a gente vai Quer ver entrando no como é que as processo, pessoas entendem? Quer ver como é que as pessoas entendem isso melhor? Troca a palavra mente por cérebro. Ninguém tem dúvida que o cérebro é quem comanda as nossas ações, né? Todo mundo estudou isso na escola e depois na faculdade eu estudei, pelo menos, né? Como é que é, gente? Fisiologia. Ai, enfim, estudei isso tudo, acho que neurofisiologia, enfim. Então todo mundo tem isso perfeitamente claro na cabeça, né? Que o cérebro é que sim, comanda as nossas ações, os nossos músculos, qualquer coisa. Então, gente, o cérebro é o quê? É a mente, né? Onde estão também acontecendo os nossos pensamentos, onde a gente tem muitas origens, muitas das nossas emoções têm origem ali também, né? Nosso sistema límbico, enfim, tá tudo interligado, né? Então é uma coisa ainda assim de muito preconceito e de uma certa, vamos desculpar, né? Um momento que se sincera, mas é de uma ignorância mesmo.
Porque é não querer entender que existe uma coisa ali que é real, né? Uma coisa que a gente está negligenciando, né? Sim, E você trouxe um ponto, Kelinha, de uma questão da pandemia, né? Que me fez lembrar de uma entrevista com um médico psiquiatra que eu assisti há pouco tempo e que ele fala uma coisa muito importante, que antigamente, assim, bem antigamente mesmo, né? A gente tinha, então, esse período, essa jornada de trabalho de 8 horas, né? Que as pessoas respeitavam mais, então cumpriam as 8 horas ali de trabalho. Você tinha 8 horas, então, para você dormir e as outras 8 horas para você curtir sua família, viver outras coisas, né, da sua vida e tudo. Ou seja, 24 horas bem divididas, né? Assim, eu tenho meu momento de trabalho, meu momento de sono e meu momento de treino, de família, de comer, enfim. Só que hoje, e acho que a pandemia piorou muito isso, a gente não respeita mais esses blocos, né? Então, sim. enquanto estou comendo, eu estou no meu telefone, que eu estou também resolvendo assunto de trabalho, e enquanto eu estou em casa, né, eu estou respondendo mensagem do meu chefe 10 horas da noite, enquanto eu devia estar com meu filho contando história para ele dormir, né? A gente está o tempo inteiro conectado, cada vez mais conectado, né? Com isso, com o digital, com o virtual e menos Sim. conectado com o momento presente, né? O que foi muito agravado, claro, né? Pelas redes sociais, pelas tecnologias, mas também por esse momento da pandemia, né? Que era a nossa única forma também ali de nos relacionar, de trabalhar. Então a gente ficou cada vez mais conectado nesse mundo virtual aqui, né? E hoje a gente está realmente o tempo todo dividido, né? Entre mil tarefas. E assim, é um E ponto bem. até aquela entrevista que você me mandou, da Isabela Uhum. Camargo, ela fala que tem esses ladrões do tempo, né? E, na verdade, a gente não coloca tempo Uhum. nas nossas rotinas, né? Então, ela até usou um WhatsApp, né? Que a gente usa muito. Qual que é o seu Uhum. status do WhatsApp? Uhum. E você não coloca um limite ali. Então, você não coloca ali, atendo só até tal horário. Tá. Não respondo aos finais de semana. Então, a Uhum. gente mesmo não coloca limite Exato. e depois a gente não consegue entender o porquê que não sobra tempo. E uma É. outra coisa que né, eu fiquei pensando muito dentro dessa entrevista foi que muita gente, e a gente escuta direto, as pessoas enchem a boca para falar, eu precisava de mais 24 horas do meu dia. 24 horas do meu dia não é o suficiente. Quando, na verdade, a gente usa o tempo para os outros, que era o que estava acontecendo comigo, mas eu não Uhum. tinha um tempo para mim. Uhum. Eu estava vivendo tanto para outras pessoas que eu perdi quem eu sou no meio do caminho. Eu não Exato. faço nada, não estava fazendo nada para mim, eu não estava fazendo nada com o meu momento de lazer, então eu não Uhum. estava descansando a minha mente. Mesmo eu tentando achar uma brecha para treinar, era um treino de 5, 10 minutos, porque eu Uhum. precisava cuidar de outra pessoa, eu Uhum. precisava resolver todos os problemas. Uhum. Então, a gente não arruma um tempo na nossa agenda. A gente tem É. uma agenda lotada e não tem tempo para a gente dentro da nossa agenda. E é isso. Então, Não pode concluir. Você complementa. Pode. eu acho que as pessoas acreditam que ser eficientes, que ser bem-sucedidas é ter uma agenda cheia, né? Quando, na verdade, você está se matando. Vou colocar assim uma palavra para ser um pouco mais direta. Tanto Sim. que alguns artigos que eu estava olhando, o Brasil hoje é o quarto com o índice maior de morte porque as pessoas não dormem. Olha que coisa. Não Exatamente. dormem, Irene. Eu fiquei chocada. Kelinha, e assim, primeiro, né? Meu dia tem 24 horas só, tinha que ter 48. Se tivesse 48, você ia ocupar as 48 horas da mesma forma.
Porque isso não é uma questão relacionada ao quanto tempo você tem, mas é como você gerencia o seu tempo. É a mesma lógica que a gente usa às vezes para dinheiro, né? Tipo assim, ah, se eu tiver, eu gasto tudo que eu ganho, porque eu só ganho R$ 10. Se eu ganhasse, né, sei lá, 1 milhão, eu não ia gastar tudo. Ia, porque você já tá cultivando esse comportamento, né? E a psicologia entra muito aí, assim, quando você tem um comportamento um padrão de comportamento, você vai repetir esse padrão. Se você tiver 24 horas, 48, 72 horas, se você não cria esse comportamento de se priorizar, se colocar em primeiro lugar, você vai repetir isso a qualquer momento. E aí entra muito isso que você está falando, de como que a gente tem deixado as nossas necessidades humanas de lado, né? Necessidades básicas, gente: sono, alimentação, lazer, né? Sociabilidade. Nós somos seres sociais, a gente precisa ter um momento de estar socializando. Eu já me peguei, assim, em alguns momentos, né? Dei um intervalo ali do meu trabalho, entre um atendimento e outro, e tô ali batendo um papo com um amigo ou com alguém da minha família, e tô assim, nossa, gente, tô perdendo tempo, né? Podia estar adiantando aquilo, adiantando isso e tal. Mas peraí, né? É uma necessidade tão importante quanto a do meu trabalho, eu Sim. desfrutar ali de alguns minutos de uma conversa com um amigo, de um intervalo, né? De um momento de lazer. Porque, assim, nessa de somos máquinas, né? Temos o ritmo de produtividade de uma máquina, a gente está esquecendo do nosso lado humano e das nossas necessidades mais humanas. E que sem elas, sem a gente conseguir suprir essas necessidades, a gente também não vai muito longe, Não, né? não somos máquinas, né? Não somos máquinas, assim. E é louco que a gente está tendo que lembrar isso para as pessoas, né? Porque, assim, isso vem muito dessa cultura do digital, assim, também, né? Porque o que que acontece? Eu até uso muito esse exemplo quando eu tô falando disso, assim, o iPhone, né? Você tem aí, acho que é hoje até mais de um modelo de iPhone por ano, né? Um modelo novo, assim, você tem. Então, lançou um iPhone, daqui a pouco lança outro. Você tem uma novidade na rede social a cada momento. Você consegue abrir 40 abas de Google Chrome no mesmo, né? De uma vez. Você consegue fazer, sei lá, quantos stories e tá ali, enfim. Você consegue uma coisa, uma velocidade nas redes sociais muito grande, e a gente está começando a repetir esse padrão no nosso comportamento, só que a gente não evolui na mesma Sim. velocidade da tecnologia e das máquinas. Então, enquanto a nossa cabeça está pensando, né, em uma coisa de cada vez, ou, né, duas no máximo, a tecnologia está nos exigindo pensar em 10 ao mesmo tempo. As E a nossas tecnologia capacidades humanas, elas não estão acompanhando, é, né, a capacidade tecnológica, a evolução da tecnologia, a velocidade disso. e é exatamente isso. A gente hoje tem tudo para a gente ter tempo, né? Então, é o Uhum, micro-ondas ajuda a gente uhum, tem ali o celular na mão, que a gente pode comunicar, às vezes pode trabalhar até em casa. Então, a uhum. gente pensa que a gente está ganhando tempo e a gente pode colocar mais coisas dentro daquele intervalo de tempo que seria Exato, gasto para fazer alguma coisa no fogão. E é isso exato. aí. Aí a nossa mente não vai acompanhar. O É, tempo ali está te ajudando, a tecnologia veio para te ajudar. é. E aí Só que a você gente, vai, utiliza ela para colocar mais coisas. E aí você fala, não, não tenho tempo. exatamente. E é muito louco isso, como que a gente utiliza esse tempo também. Como é que a gente. Você falou uma coisa muito importante também. O que que é ser bem-sucedido? Né? Quem que colocou na nossa cabeça que ser bem-sucedido é ter uma agenda lotada na qual eu não consigo, às vezes, literalmente respirar, né? Eu tô tão tensa, correndo tanto que eu literalmente não respiro, prendo a minha respiração, fico tensa, fico nervosa. Ah, tá, mas eu tô ganhando mais dinheiro, mas que hora que eu aproveito desse dinheiro, né? Se Sim, eu tô, então, num final de semana viajando com a minha família e também tô pensando em trabalho, também tô me culpando de ter um momento de lazer, um momento de descanso. Será que é isso? É que é ser bem-sucedido? Né? Assim, poxa, é isso que é para isso que eu tô, né, usando o meu tempo, assim. E na verdade, gente,
vamos trocar as palavras, né? De tempo para a vida. O que você está fazendo com a sua vida? Você viveu, você nasceu, você tá gastando sua vida, né? Para ir, né? Para viver a maior parte do seu tempo estressado, sem curtir, né? As coisas que você está fazendo. É um pouco, é uma lógica muito doida, né? Muito invertida das coisas. Acaba que a gente tenta, né? Então, no meu caso, eu horários cheios, muitas aulas, esquecendo dos movimentos, fazendo, tentando fazer tudo, acabando que alguns lugares fazendo mal feito, né? Vamos supor. Porque Ou não. eu já não, ou não estando ali, porque às vezes a gente vê a pessoa falando, eu não sei se também isso, mas às vezes eu não estava escutando o que ela estava falando comigo. Sua cabeça em outro Então, lugar. sim, eu estudando e nada está entrando, eu não estou conseguindo assimilar nada. Então, assim, Telinha, nada está fadigou. sendo feito. Fadigou, é igual o músculo, né? Não adianta. Fadigou, É eu não vou conseguir mais subir aquele peso, né? E é simples assim, né? E assim, é isso, as pessoas estão se estimulando, isso que tem me incomodado muito, né? E me incomodou, e eu luto muito contra isso, assim, porque as pessoas se estimulam muito a isso, sabe? A essa produtividade frenética, a essa coisa que vai, na verdade, que é contrária, né, à nossa saúde. E olha que loucura, é contrária à própria produtividade. sim, Porque se você não entende que o seu descanso, né, ou o seu momento de recuperação, ele vai ser importante para você produzir também, e produzir bem, e produzir melhor, né? O que você está fazendo? Você está indo contra a sua própria produtividade. Não é isso sim, que vocês ensinam para a gente nos treinos também? Olha, se você não respeitar seu intervalo, seu dia de recuperação, você não vai treinar bem. Você vai chegar aqui, você não vai conseguir ter resultado, porque seus treinos vão estar comprometidos, né? Então, exatamente. até isso desculpa, de novo, um momento sincero, mas assim, é burrice, sabe? Porque as pessoas, ao invés. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, né? Que é justamente work smart, not hard. O que significa isso? Trabalhar de uma forma inteligente e não pesada, né? Não massacrante. Porque quando você trabalha de forma inteligente, é isso. Você respeita os seus limites, o seu descanso e você produz muito e bem, não necessariamente muito de quantidade, mas bem, né? E quando você está só lá trabalhando para, não, porque eu tenho que produzir, e para provar que eu consigo também, né? Para postar lá no Instagram que eu acordei 4 da manhã e que eu sou poderoso e tal. Você está fazendo o que com isso? São as vidas perfeitas, né, Irene? Hoje em dia também, todo mundo é muito perfeito aqui, né? É. Acordo 4, tomo um banho gelado. É. Não, eu sinceramente, eu fico. Ô, amiga, eu tenho pena por você, assim, porque eu que não queria estar na sua pele, acordando 4 da manhã, tomando um banho frio, saindo para correr na chuva. Tipo assim, por que isso virou uma coisa que as pessoas admiram? Eu só acho péssimo mesmo, entendeu? Péssimo. Banho pra mim é um momento de aconchego. Né? Tipo assim, claro, tem pessoas que precisam acordar 4 horas da manhã para pegar o serviço, porque, né, enfim. Agora, se eu não tenho essa necessidade, né? Então eu tenho meu primeiro atendimento que eu atendo online sei lá, 8 da manhã, né? E eu quero dormir um pouco mais, e eu posso, e vai me fazer bem. Por que raios eu vou acordar às 4 da manhã para postar no meu Instagram que eu tô acordando às 4 da manhã, que eu sou foda, desculpa o palavrão, né? E que tomar um banho frio vai contra tudo que é confortável. Gente, desde quando, né? Ser humano virou uma coisa assim, virou sinônimo de fraqueza, Sim. virou sinônimo, né, de uma coisa que não é valorizada. Então, isso me incomoda muito, porque eu vejo a pilha que isso está colocando nas pessoas, né?
De tipo, Olha aí, nossa, assim, a gente está entrando nessa parte síndrome de burnout. Mas o que tem me incomodado muito, eu sou muito, né, igual a gente tá falando, a gente é muito positiva, mas uhum, essa positividade tóxica me incomoda muito. Me muito. incomoda muito, porque ela não é real. Não é. Ela está deixando, ela está fazendo com que as pessoas elas fiquem cada vez mais depressivas, porque elas não conseguem chegar naquela pessoa. Ela não consegue, nunca vai ser, eu nunca vou conseguir ser isso, porque eu não acordo 4 da manhã com um banho gelado. É, Então, essa é, positividade tóxica também mexe muito com a parte mental da pessoa. muito. E são consequências muito graves, sabe? Então, eu tenho tentado também no meu trabalho, né? Enfim, conscientizar as pessoas das consequências que essa cultura e essa produtividade, positividade tóxicas está gerando nas pessoas. Porque quando de novo, né? Quando a gente mexe com a mente das pessoas, a gente está mexendo com os comportamentos, com a vida delas. Entende? Então, assim, se você implanta na cabeça de uma pessoa que ela é fracassada porque ela não está acordando do mesmo horário que você, porque ela está sentindo. Ô, gente, quer ver coisa mais comum do que ter preguiça de treinar? Gente, isso todo mundo sente, isso é natural, né? Claro, a gente vai tentar desenvolver um comportamento para a pessoa conseguir vencer essa preguiça na maior parte das vezes, conseguir ter a disciplina para ir mesmo com a preguiça. Agora, a pessoa dizer que ela está com preguiça, o que, que tem de desumano nisso, de condenável nisso, Sim, né? Então, assim, as pessoas precisam ouvir mais que tá tudo bem, as coisas que elas sentem, que tá tudo bem elas sim, serem seres humanos, né? E até para a gente poder trabalhar com isso. Porque olha só, se eu não sei que uma pessoa tá triste, ou que ela tá cansada, ou que ela tá com preguiça, como é que eu vou ajudar essa pessoa a sair disso? Se ela tá exatamente. me dizendo, né? Se eu chego lá na academia e falo, não, Kelly, eu não sinto preguiça, né? Eu tô super animada aqui para fazer a sua aula e tal. No meio da aula eu não tô com um desempenho muito bom, né? Pô, eu tava fingindo, eu não tava nesse pico todo, né? E se eu não tiver como assumir isso para mim mesmo e depois para quem tá à minha volta, eu nunca vou resolver essa questão, né? Sim. Então, assim, Outra coisa que eu achei muito interessante também, né, sobre os materiais que você me mandou, e é que férias não resolve exaustão, né? E eu vim de férias achando que eu estava precisando de férias. Eu saí de férias em junho, voltando, né, de junho, e já iniciei uma sobrecarga novamente de substituições, reposições de aula, aham. tentando preencher o tempo que eu fiquei em uma semana de férias, tentando preencher aquilo tudo. E isso também, eu acho que foi o escape finalzinho, que foi Aham. agora, né? É porque é isso, né? Você não mudou o padrão de comportamento, de funcionamento. Sua mente, ela é um famoso dar tempo no namoro, né? Que muita gente acha assim, tô dizendo que tem caso e caso, tá, gente? Às vezes pode dar certo, mas em muitos casos bom, então nós vamos dar um tempo, né? E aí deu um tempo e aí volta, assim, com saudade, achando que tudo melhorou. Só que nada mudou, na verdade, vocês não resolveram o problema, né? Vocês se distanciaram, aí deu saudade, aí um ficou com mais carência, etc. Mas vocês não resolveram os problemas. Na hora que voltar, vai voltar tudo de novo. Mesmo se isso não tiver sido trabalhado, né? E com a gente, nesse sentido, é a mesma coisa. Se eu não mudo o meu padrão assim, né, de comportamento, de funcionamento, isso não é fácil de mudar. É por Não. isso que tem a terapia, é por isso que a gente precisa de, às vezes, um afastamento do trabalho, né? Porque é difícil mudar esse padrão. Mas se a gente não muda isso, na verdade, a gente não soluciona o problema. São aquelas máscaras que a gente vai colocando, que a gente estava falando, né? De tipo assim, fica tudo bem por um pouquinho, né? Mas assim, depois volta, né? Então, assim,
Olha, já tem 45 minutos nós estamos aqui. Agora que eu fui olhar o. Olha como o tempo passa rápido, né? E como o tempo é isso, assim, é uma coisa que. Olha a necessidade que a gente estava de fazer isso aqui, né? De usar esse tempo para isso, né? E, enfim, eu queria só agradecer, Kelly, pela sua disponibilidade, né? E te deixar à vontade, que eu já falei demais, te deixar à vontade nesses minutos aí para você, né, trazer um pouco mais de alguma coisa que você queira compartilhar. Eu acho que sempre que a gente traz relatos, isso dá né, um peso maior, porque a gente coloca uma cara, né, naquilo que. Então, síndrome do burnout, mas a gente coloca agora um rosto de alguém que passa por isso, passa por essa dificuldade, que mais pessoas podem estar passando e não conseguem dizer, né? Então, acho muito importante mesmo a gente dividir esses relatos. Né? E eu que te agradeço imensamente, né? As questões, a Irene está sempre lá na academia, gente, ela treina muito, tá treinando até com o pé quebrado. É com o pé quebrado, né? Mas, ó, destacando que, assim, né, é uma coisa minha, é uma capacidade também que eu desenvolvi ao longo do tempo, que não significa que não tenha os meus momentos de, né, de estresse, de cansaço, de preguiça, de uma série de coisas, né? Foi uma coisa que foi sendo desenvolvida também, né? E assim, alguns momentos de ansiedade, eu recorri a você lá, Uhum. né, você segurou minha mão Uhum. e eu sou imensamente grata por você nesse momento. E como você disse, eu tive a ajuda, né, de outros profissionais que falaram Uhum. comigo, ou você para agora, ou você vai parar com tudo. E o parar com tudo me Uhum. assustou muito, porque a gente Uhum. não quer se sentir inútil, não que a gente vá ser inútil, né? Mas Uhum. eu precisei tirar algumas coisas da minha vida, eu tomei algumas decisões, porque eu senti que eu estava Uhum. perdendo meu filho, perdendo meu marido. Então, a vida profissional, ela não vem à frente disso, né? É. E eu É. optei pela minha família. Então, Uhum. eu abri mão de algumas aulas, eu abri mão né, de estar na academia que eu cresci, que eu desenvolvi o trabalho todo, né, que hoje, graças a Deus, eu fiquei. Uhum. E saiu o som aqui. Não tô te ouvindo, Kelly. Voltou? Voltou. Uhum. Agora voltou. Então, eu optei né, por parar agora, cuidar de mim, coloquei o meu tempo na agenda, coloquei a Isso. colocar as minhas prioridades em primeiro lugar. Estou Uhum. tentando voltar a buscar a minha essência, voltar a ser quem eu era, porque tem muito Uhum. tempo que a Uhum. gente vai colocando no papel e a gente nunca fala sobre nós, a gente sempre fala sobre o outro. E É. eu parei de me ver Uhum. nesse tempo, eu não consegui me identificar e me enxergar, né? Uhum. E eu acho que Uhum. agora é um momento de acolhimento das pessoas que estão ao meu lado, é um Sim. momento que eu estou me. Eu falo que estou florescendo novamente. Uhum. Exato. E eu estou mais tranquila, apesar Uhum. de ainda estar conseguindo dormir pouco. Né? Aham. Eu estou aqui, mas a gente sabe que é, não é fácil assim, né, Irene? A gente tem É os um nossos processo. momentos de altos e baixos. É um Então, quando processo. eu me via que eu tinha que voltar para o meu espaço de trabalho, eu já estava tendo crise de ansiedade, porque já não era mais o que meu coração estava desejando, né? E eu sabia que estava me fazendo mal. Né? Se ferindo. E, E sim, a gente faz isso o tempo todo. Assim, e o mais triste é isso. E assim, eu queria só deixar essa reflexão aqui, né, para as pessoas que assistiram, que estão assistindo a live e que vão assistir o vídeo depois. É a gente botar.
ter essa reflexão simples aí, né? Que é o que você faz hoje na sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, em qualquer que seja o âmbito, né? O que você faz hoje que te fere? E se a gente começar a ter essa reflexão, a gente vai ficar assustado de quantas vezes a gente passa por cima da gente mesmo, dos nossos limites, de quantas vezes a gente se fere, às vezes para não ferir o outro, mas a gente acaba se ferindo e com isso, né, nos tornando pessoas cada vez mais tristes, cada vez mais, até menos capazes de ajudar o outro também, né? Né? E o mais triste disso tudo é que por mais que a gente faça, né, no nosso âmbito profissional, a gente se sente incapaz, a gente acha que o outro é melhor, porque a gente sabe que não tá, sabe que tem algo errado ali. E eu ainda, igual eu tô me curando, mas ainda me sinto assim, né? Na incapacidade de mãe, na incapacidade de profissional. E eu, né, ainda no meio tempo aí, a gente conversou e o Bernardo também, né, meu filho, para quem não sabe, teve um diagnóstico de uma síndrome alimentar, então, no meio de tudo isso ainda, né, isso mexe muito mais com a gente que é mãe, porque a gente, o tempo todo, acredita que está errando, né? Então, Falam que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. Então, assim, a culpa de estar muito tempo fora de casa, né? Ah, gente, desculpa. A Copa tivesse muitos problemas com lágrimas, né? Aliás, eu quero te parabenizar, Kelly, por já ter conseguido, você não tem ideia do tanto que esse passo de você reconhecer esse problema e mais, porque você já tomou providências, inclusive, você já até partiu para ação, do tanto que isso é gigantesco. Porque um dos maiores problemas que está levando as pessoas a esse limite é o de justamente não admitirem, primeiro para elas mesmas, que elas têm um problema. E é aquilo assim, a gente não consegue tratar o que a gente nem sabe que existe, ou o que a gente ignora que existe, né? A gente não consegue resolver nada sem antes saber admitir, assumir, né? Para a gente mesmo primeiro, depois para o outro, para o mundo, enfim. Então, olha como você já veio, já chegou longe, né? Nessa caminhada, assim, de estar conseguindo identificar o problema, falar sobre ele, buscar uma ajuda, buscar soluções. Né? Então, isso é muito grande, muito grande. Se todo mundo tivesse essa força que você está tendo de encarar o problema, né? A gente talvez não teria índices tão graves e casos tão sérios de saúde mental que, infelizmente, estão cada vez mais graves. Né? Esconder o problema não é força, pelo contrário. É quando a gente entende o problema, encara o problema, assume o problema, é que a gente está sendo forte. A gente fala assim, pode vir quente, né? Que agora eu vou lidar com você. Isso é muito importante. E por trás, né, disso que a gente está sorrindo, por trás da maquiagem, quando sai tudo aqui, a gente está acabada, né? Vulnerável. Assim. E a gente percebe que, igual você falou, a gente é forte, mas a gente também precisa de acolhimento, né? Exato. E isso não é vergonha, não é errado, gente. É igual as meninas estão aqui, obrigada, né? Todas as meninas estão aqui. Tem uma mensagem linda. Todo mundo, sim. E gente que é mulher, eu vi que muito dessa síndrome vai muito mais na mulher, né, Irene? Eu não sei se é isso mesmo. A incidência é mais na mulher. A incidência é muito maior porque a gente se sente forte, capaz de encarar tudo. Então, a gente também
tem muitos papéis, assim, e até uma cobrança social, até do corpo da mulher, né? Vamos pegar um exemplo simples, assim, a mulher que precisa estar com a unha feita, com o cabelo bonito, precisa estar no shape, precisa estar bem arrumada, bem vestida, além disso ela é mãe, ela tem que dar conta da casa, do filho, e se ela trabalha fora, ela também, assim, né? Não tô dizendo que eu concordo com isso não, gente, que eu acho que mulher tem que ser assim, não, muito pelo contrário, mas é o que é muitas vezes colocado pra gente, né? Por você ser mulher, você tem que cumprir todos esses papéis. Então, é a equilibrista. Só que uma hora a gente desequilibra mesmo, né? E assim, homens também sofrem, têm sofrido cada vez mais, mas ainda é maior a incidência em mulheres da síndrome do burnout. E é engraçado isso que você falou, que eu, na academia, eu correndo para baixo, correndo para cima, e aí o pessoal, nossa, como você dá conta? Você tem filho, marido, você faz isso. E lá por dentro eu tava assim, eu não tô dando conta. E eles acham, nossa, você é forte. Não, eu não tô dando conta. A minha vontade é falar, não tô dando conta, eu tô aqui no meu limite. Não ouvi isso, Kelly. Eu não tô dando conta. Igual você. Quantas pessoas não estão dando conta também e só precisam de alguém que vire para elas e fale assim, eu também não tô. Vamos cuidar disso juntos, né? Vamos tratar disso, de não dar conta. Vamos lembrar que a gente não tem que dar conta de tudo o tempo todo. Então, a sua atitude, na verdade, ela é muito corajosa. Ela é muito forte. Realmente você dar cara a essa dor e né, falar sobre isso, encarar o problema, tá? Então, assim, estamos chegando agora no fim, né? Daqui a pouco eu tô com medo da live cair. Eu quero salvar demais, porque eu quero que esse conteúdo fique aqui. Mas, assim, eu quero te dizer de novo que eu tô com você, tá? E pode contar comigo a qualquer momento. E eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter trazido isso aqui, né? E por me ajudar nessa missão, que é de conscientizar as pessoas cada vez mais da importância do cuidado com a saúde mental e dessa conexão que a gente, né, preza tanto, que é essa conexão corpo e mente. Então, você está me ajudando muito nessa missão aqui hoje. E isso é muito, muito, muito gratificante. Tá bom? Eu te agradeço imensamente. É. Então, sabe, pode contar comigo sempre também. Tá E muito... obrigada por só segurar minha mão às vezes, por É falar, isso. eu tô aqui. Às vezes é só isso que a gente Obrigada. quer, né? É só de segurar a mão, de parar um pouquinho, segurar a mão uma da outra, um do outro. E a gente, né, continua sendo humano, gente. A gente continua precisando das coisas mais básicas. Sono, de alimentação, de contato, de olho no olho, de mão com mão, de abraço. Isso às vezes, isso é o que mais está faltando, na verdade, hoje em dia. Né? Exatamente. Então é Muito isso. Ó, obrigada. obrigada a você, tá? Eu vou deixar amanhã, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para quem quiser perguntar alguma coisa que às vezes a gente não abordou, ou deixar o relato, né? E aí eu vou deixar a live salva aqui no meu perfil e depois eu te mando. Tá bom? Gente, muito obrigada. Beijo, gente. Gratidão por todos Amor. aí também. Manda, segue a Irene lá. Se tiver dúvida, manda para ela. Isso. Deixa ela acolher você também. Vamos aumentar essa rede, né? A gente está precisando Isso. aumentar essa rede de apoio, É né? isso mesmo. Muito obrigada, meu amor. Agora vai descansar. Vamos Vou. desconectar aqui. Amanhã eu abro essa caixinha de perguntas que agora eu vou desconectar. Tomar meu chá, comer uma chá e dormir. Um beijo, Ó, viu? fiquem com Deus. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Descansa, amor. Amém. Para nós.